Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o TRXF, mais um mês acompanhando e o fundo agora está com relatório novo, né? Mudaram aí toda a roupagem do relatório, adicionaram algumas informações e tal, assim, melhorou, né? Melhorou aí em relação ao que a gente tinha antes, né? Então a gente vê aqui um resumão do fundo, início, nome e tudo mais, que os principais números. 10 emissões até então, 180 mil cotistas, patrimonial R$ 106. Cota mercado tá ali 107, 105 e tal, né? Fundo de 2 bi, pagou 93 centavos nesse mês. Tá com uma boa liquidez, né? E, enfim, aqui ele começa falando, né, do fato relevante que saiu da compra do hospital, do Albert Einstein, que deu o que falar, né? Muito, o pessoal falou muito, eu também, que a gente comentou sobre o assunto, a respeito da entrada, né, no setor de hospitalar, que a gente sabe aí dos problemas ligados ao hospital e tal, né? Que acabam sendo preocupações para os cotistas, né? Fundo gerou, pagou 93 centavos por cota. Comentário macro a gente pula. Vamos falar aqui do que importa, que nesse mês, né, eles trouxeram bastante informação sobre a questão do hospital, várias coisas que ficaram em abertas lá no fato relevante que eles explicaram agora. Então, assim, ajudou bastante a trazer um pouco de luz pro cotista, né? Ele pagou 93 centavos, o fundo está com quase 180 mil cotistas, liquidez de quase 10 milhões. Ele comenta que teve um novo aditivo no memorando de entendimentos por conta da venda de 8 imóveis do fundo e aquisição de 3 lojas da Decathlon, né? E aí ele comenta que esse aditivo leva o prazo para 16 de agosto. Não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas enfim, meio de agosto agora. No dia 25 foi divulgado o fato relevante da compra de 70% do hospital do Albert Einstein, né? E esse hospital vai ter um contrato atípico de 20 anos e tal, né? Ele está inserido num complexo que chama Parque Global lá em São Paulo. Eles vão investir 621 milhões de reais, sendo que já pagaram 62 milhões de reais, e ele ainda vai ter que desembolsar mais 160 milhões de reais até dezembro deste ano. Então, se você pegar, né, até o final do ano, aí, o fundo vai ter desembolsado algo próximo de 220 milhões de reais com essa transação, né? Aí ele comenta sobre o hospital e tudo, né, 41 mil metros quadrados e tal. A estimativa é que esse imóvel ele não está pronto, é um imóvel em construção, então a gente tem que ir colocando coisas no balanço de riscos. O setor, que querendo ou não, é um setor que é delicado, é um desenvolvimento, é um montante de caixa que o fundo hoje não tem, né? 621 milhões de reais, se você pegar aqui quanto que o fundo tem de caixa, ó. Cadê? Tá aqui, cadê? Aqui, ó. Ele tem 480 milhões de reais em caixa. Então você já pega necessidade de caixa, de emissão ou venda de ativo para conseguir cobrir isso. Fora o que o fundo tem de alavancagem e de obrigações hoje, né? Então, sim, o fundo tem uma necessidade de caixa hoje que já é das alavancagens. Então, tem mais uma agora. Se cria mais uma, né? Mas já conversando de mais coisas aí a respeito desse balanço de riscos, né? Então ele comenta: estimativa é que o imóvel seja entregue em julho de 26, né? Onde vai ter um período de carência de 6 meses para o pagamento do aluguel do inquilino. Durante todo o período de obras e carência, o fundo receberá uma RMG fixa do incorporador, vendedor da fração ideal e sócio TRXF. Durante os primeiros 12 meses, essa renda garantida representará uma rentabilidade média de 13,5% ao ano, sendo que durante todo o período de 30 meses a rentabilidade média será de 8% ao ano, e quando tiver iniciar o contrato, o cap rate é de 8% ao ano. Então, galera, o que aconteceu? Ele comprando esse imóvel, entrando nessa participação, né, acaba que, de certa forma, para o incorporador na outra ponta, é como se ele tivesse feito um empréstimo, né? Ele não vai pagar de volta para o TRX, mas é como se ele tivesse feito um empréstimo com essa questão dessa rentabilidade aqui
Garantida. Ele pegou o dinheiro e vai usar para o que bem precisa. E no final, o fundo vai ter um cap rate de 8% ao ano nesse hospital. Né? Mais uma coisa para colocar no balanço de risco. Cap rate de 8% ao ano para o hospital quando esse contrato começar a rodar daqui a 30 meses. Então, tudo isso tem que colocar no balanço. O fundo está se alavancando, porque ele não tem esse dinheiro hoje. O fundo está trazendo uma necessidade de caixa a mais do que tudo que ele já tem. Tem uma necessidade de caixa aí de 160 milhões até o final do ano. O fundo entra no setor hospitalar, o fundo concentra 20% da renda dele no inquilino apenas, num imóvel apenas, né? Não é nem no inquilino, num imóvel apenas, e o fundo recebe 8% ao ano para isso. Então, todos esses pontos, a gente tem que começar a colocar no balanço de risco para ver se é uma transação boa ou se é uma transação ruim. Aí ele explica, né? Alguns pontos aí e tal, né? Impactos do fundo. Diversificação de inquilinos. Diversifica, mas concentra, né? Aumenta a exposição do fundo localizado na cidade de São Paulo, beleza, mas o Brasil não se resume a só a cidade de São Paulo, então para mim isso não muda nada. Aumenta o prazo médio do contrato, pô, legal. Aumenta a concentração de receitas advindo de contratos atípicos. O fundo ele já tinha só contrato atípico, então isso para mim também não. Isso aqui a gente pode até cortar, né? Isso aqui que de fato é algo que você fala assim, não, realmente que faz diferença, né? É o aumento do prazo médio dos contratos, né? E a diversificação em partes de inquilino, porque não você diversificou, mas você criou uma concentração. Essa questão de aumento da exposição de São Paulo, eu já falei como minha opinião, não existe só São Paulo no Brasil, né? E ele coloca maximizar o potencial de retorno do cotismo do fundo no médio e longo prazo, que é algo muito aberto e tal, né? Essa melhora nos indicadores poderá ser alcançada sem que haja uma piora em outros riscos associados ao fundo, como o risco de crédito, já que o contrato atípico está assinado com o melhor hospital do hemisfério sul da América Latina, né? O risco de execução, considerado que a obra está sendo realizada por uma das principais construtoras do Brasil, e de qualquer penalidade por atraso ou por execução deverá ser responsabilidade do incorporador e não do fundo. E os riscos associados à localização e operação de hospital, no qual vamos explorar com mais detalhes ao longo do relatório. Então, ele traz aqui, cara, a gente tem que colocar o balanço de riscos, ele está trazendo só a parte boa da coisa. A parte ruim, esses outros riscos que eu estou trazendo para vocês, isso aí não existe. Para eles não colocaram nada. A necessidade de caixa que o fundo vai ter, né? O desenvolvimento por si só. Beleza, não tem o risco de obra, risco de tal, mas é desenvolvimento. Desenvolvimento é desenvolvimento. Isso no meio do caminho, né? Isso no meio do caminho quebra essa construtora. Como é que funciona? É só trocar e tal, não sei o que, tá, mas aí começa a atrasar as coisas e tal. Enfim, cara, a gente tem que sempre pensar quando você está comprando um imóvel que está em construção, tem inúmeros riscos associados a isso. Né? Então, na minha opinião, você tem que receber mais dinheiro por isso. Né? 8% ao ano, eu acho pouco. Eu acho pouco. Sendo que o KNRI comprou um imóvel lá no Rocha Verá por 9,3% ao ano, recentemente. O KNRI comprou um imóvel, tá lá, tá pronto, já tá pronto, não tem risco nenhum, tá pronto. Né? Imóvel AAA em São Paulo, né? Beleza, é lá na Chucri Zaidan, que é uma região que tá meio assim, mas recebendo 9,3% ao ano. Então isso aí tem que pensar. No final, galera, no final do dia, o que a gente quer saber é isso aqui, ó, cascalho. Né? Eu não quero saber, ai que bonito, o fundo tem imóvel em São Paulo, tá, mas e tá dando dinheiro essa bagaça? Isso que a gente tem que pensar. Aqui ele coloca os indicadores, o valor investido em imóvel sobe, o número de imóvel sobe, e tudo mais, né? Prazo médio dos contratos sobe também. Ele coloca que o hospital faz parte desse Parque Global, que é um complexo lá de Granfino, em São Paulo, que tem essas torres residenciais aqui. Vai ter um shopping, vai ter aí um hospital, prédio corporativo, vai ter essa passarela e tal, vai ter o tal do monotrilho lá de São Paulo, sempre tipo assim, né? Aí ele fala, desenvolvido em 3 fases, aí ele coloca, né, que tem as torres de residencial e o preço pedido é de cerca de 30 mil. Eu olhei na internet, eu achei preço um pouco mais baixo que isso. Né? Eu não sei a defasagem temporal se mudou alguma coisa, mas eu achei preço de 30 e achei preço de 20. Né? Varia aí. Quer ver se a gente vier aqui no Google e colocar Parque Global? Tava até pesquisando. Se a gente colocar aqui
preço, a gente vai começar a ver aqui dos mais variadas notícias e tal sobre esse ativo, né? Quer ver? Aí tem aqui, ó, os apartamentos e tal, né? Tem apartamentos, tem coberturas gigantescas e tem apartamentos um pouco menores aqui. Se a gente pegar aqui, quer ver a calculadora, ó, e puxar aqui, ó, 3.995.000 por 142 metros, 28 mil, né? Aí já tem outros lugares que apontam como algo próximo de 20 mil. Então, o preço, né, tá nessa faixa de 20 a 30 mil o metro aí desses prédios aqui, desse residencial, né? Lembrando que residencial é residencial, né? Mas tá aqui. A gente consegue ver algumas fotos. O negócio é de granfina, é alto nível, né? É alto nível. A segunda fase, né, que está em desenvolvimento, é outra torre residencial, né? Já foram 4 torres, aí agora estão fazendo mais uma. E o hospital, né, o Albert Einstein. Aí ele coloca, né, do hospital, o pessoal comenta, né, da questão do mercado de fundo imobiliário, né, a gente tem o outro lado da marginal, né, porque lá em São Paulo você tem a marginal, de um lado é bom, do outro lado é ruim. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o River One, do RBRP, né, que compraram do lado errado do Rio. Né? Mas ele comenta que tem um contrato atípico de 20 anos, né? Uma torre corporativa especulativa e tal. Né? Ele fala aqui um ponto que ajuda, que traz um pouco mais de segurança, que o Einstein vai gastar 500 milhões de reais em equipamentos nesse imóvel. Né? Então isso é algo bom, porque né, o inquilino vai ficar 20 anos no imóvel, ele gasta esse dinheiro, isso faz com que ele não queira, né? Vou sair fora aqui e tal. Não, ele vai querer ficar lá. Né? Aí ele fala um pouco da Racional Engenharia, que é uma empresa gigantesca e tal, né? A gente vê aí. Fração do hospital está sendo adquirida por R$ 21.400 um metro quadrado. Aí ele coloca que é um dos principais pontos de atenção para a geração de valor para os cotistas. E eles colocam que tem um potencial elevado de valorização do empreendimento. Né? Aquela coisa, é um imóvel específico, né? Hospital é algo específico. Será que tem tanto mercado? Será que não tem? A gente vê. Tem todos esses pontos que a gente vai colocando na balança, né? Então ele coloca, ó, nesse sentido, ele destaca todos os pontos. A aquisição do hospital vai em contra a filosofia de investimento do fundo, né? E né, ele explica que o setor é essencial de consumo e tudo mais, aquela coisa toda. Aí ele traz um ponto aqui, ó. Vale lembrar que o potencial de exposição de 19% das receitas do fundo refere a situação do fundo como ele é hoje. Né? E a partir do momento que se iniciar o fluxo de locação, ou seja, daqui a 30 meses, então ele está falando assim, olha, hoje é 19%, mas pode ser que daqui a 30 meses o fundo tenha crescido e não vai ser 19%. Né? Basicamente isso que ele está trazendo aí para a gente do hospital. Então, galera, é isso que a gente vai falar do hospital. É um complexo legal, é um negócio assim, de um nível bacana. A grande questão que a gente pega é o seguinte: a gente trabalha com isso aqui, né? Sempre pensando no dinheiro. E aí, o retorno, o potencial retorno de uma venda futura e tal, vai compensar? Vai ser algo legal? O cap rate é baixo? É, de fato. De fato, é baixo. A gente vê o Aedes R aí comprando vários imóveis cap rate de 9, né? Bem próximo de 10. Então a gente pensar, sempre colocar isso na balança, e aí, pô, vale a pena se expor a isso? Vale a pena o fundo ter que gastar tanto dinheiro assim? Porque o fundo, ó, hoje o fundo, se você pensar, ele tem um caixa, ó, de 480 milhões de reais. Nos próximos 12 meses ele tem que pagar 48 milhões de reais. Então esse caixa vai cair para 430. Ele tem que pagar mais 160 milhões. Então você vai botando isso tudo na conta. Né? O fundo tem uma alavancagem que tem esse fluxo, um fluxo que não é tão light assim, tipo, né? Se você pegar aqui, 2,5% do patrimônio líquido, do fundo tem uns 2 bi e pouco, estamos falando tipo de 50 milhões por ano. Né? Então tudo isso você tem que colocar na conta, para você ver se foi uma boa negociação ou se não foi. Né? Galera, o parecer final disso aqui tudo para mim, é um complexo legal? É uma região legal? É.
Será que não valia mais a pena, em vez de comprar o hospital, comprar, por exemplo, o shopping? Fica um ponto aí de questionamento. Eu acho assim, se ele tivesse comprado o shopping em vez do hospital, ninguém tava se preocupando porra nenhuma, mesmo cap rate e tal, ninguém tava nem aí, né? Porque shopping é shopping. Ficaria até melhor, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar nisso tudo é nesses todos esses pontos, né? De como é que o fundo tem que pagar 160 até o final do ano, já pagou 60, então já foi 220, falta ainda 400 milhões. Como é que vai ser esses 400 milhões? Ah, vai ser 100 milhões por ano. Tem 30 meses, né? Se pegar aí, tem 30 meses para pagar 400 milhões de reais, né? O cara, veio um a mais. Se a gente pensar, vai dar uns 15, né? 13, 13 milhões por mês, né? Que por ano. 156 milhões de reais por ano, esses 30 meses aí, como é que vai ser esse fluxo? Vai ser pago tudo de uma vez lá no final ou vai ser diluído? Então, assim, várias perguntas, eles responderam várias que ficaram no ar, o cotista recebeu o fato relevante, olhou e falou, tá, e aí? Como é que vai ser? E todo mundo ficou preocupado sem entender. O parecer final dessa compra é o seguinte, minha opinião, é uma compra legal? É um complexo legal e tudo mais, negócio de alto nível? Gostaria que o hospital se expôs ao setor hospitalar? De forma que o hospital, não, que o fundo tivesse exposto ao setor hospitalar? De forma alguma. Para mim não vale a pena. Ah, o inquilino é muito bom, não sei o que e tal, pererê e tal. Cara, a Americanas até outro dia é AAA. Então, a gente sempre tem que pensar nesse ponto também. Então, assim, dado o que a gente vê outros fundos comprando, como a LZR, como o KNRI comprar recentemente, eu acho que poderia ter comprado outra. Eu fico mais feliz com as compras que a LZR e a KNR fizeram do que essa compra aqui. Né? Independente de ser um complexo legal e tal, não sei o quê, mas eu fico mais feliz com a compra do LZR e do KNRI. E aquela coisa, né? Todos esses pontos no tocante à alavancagem do fundo, de montantes que tem que ser pagos daqui até a entrega desse hospital, que não está muito claro qual vai ser esse fluxo anual, isso vai trazer um aumento neste fluxo, né, que já é um fluxo pesado. Né? Fora que ainda tem a questão da alavancagem do TRXB. Até somei aqui, ó, TRXB mais TRXF, hoje estão falando de 40% de alavancagem. Né? Então todos esses pontos que a gente tem que começar a colocar na conta para a gente ver se aí, será que vale a pena comprar um hospital dessa forma alavancado e tal? Cara, como eu disse, eu preferiria muito mais, falei no outro vídeo e tudo, para mim o cap rate não é legal, é um cap rate baixo, né? É um cap rate baixo aí, beleza, é um hospital num gato super top e tal, não sei o que, mas eu prefiro muito mais, por exemplo, um LZR comprando um galpão logístico super top, que eles compraram no Mercado Livre. Acho que para mim é muito mais negócio do que esse hospital, né? Traz o risco de hospital, traz várias, assim, a transação, ela tem os lados positivos, as coisas, os bônus dela, mas na minha opinião, o ônus dela tá sendo maior do que o bônus, neste momento, né? Essa questão do fundo precisar capital, o fundo tem que arrumar dinheiro e tal, sabe? O cotista do RXF, ele nunca relaxa, ele nunca consegue descansar, porque sempre aquela coisa, pô, esse fundo toda hora vai precisar de dinheiro, esse fundo precisa de dinheiro, esse fundo precisa de dinheiro, sabe? Fica essa coisa. Não relaxa. Então vamos ver se essa venda dos imóveis que está para sair aí, se ajuda o fundo a respirar um pouco, né, nessa questão de alavancagem, traz essa alavancagem para baixo, né, para o fundo conseguir ficar numa situação um pouco mais confortável com esse passivo dele, até para trazer um montante a mais de principal para dentro, de caixa para dentro, para o fundo poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Enfim, galera, é isso que tem para comentar aí do hospital, né? Responderam muito das dúvidas que a gente ficou em aberto, né? Porque, pô, é aquela coisa, né? O fato relevante que saiu primeiro não tinha nem cap rate, cara. Porra, foi foda, né? Aí fica difícil. Como é que você analisa as coisas? Você não sabe nem quanto é que você vai receber por isso, né? Porque uma coisa é o que eu falei naquele vídeo, né? Uma coisa é nós estamos aqui falando da compra de um hospital sem saber com cap rate sem saber. Outra coisa é ter já o número na mão, né? Pra gente analisar, pra gente ver tudo. Enfim, então é isso, galera. Resumindo tudo, para mim, trouxe para o fundo mais ônus do que bônus. Até porque os ônus estão todos presentes agora. Agora, a partir do momento que o fundo assinou esse negócio, os ônus estão todos aqui. Os bônus
são bônus futuros que a gente nem sabe o que vai acontecer, potencial de valorização, não sei o quê, né? Isso, hoje representa 30%, daqui a 30 meses pode ser que seja menos. Tá, mas pode ser, tem muito pode ser nessa história, sabe? Sendo que os ônus não, o ônus está aqui presente. Setor hospitalar, concentração em 20% de inquilino, aumento da alavancagem, aumento da necessidade de caixa. Esses ônus são presentes hoje. Os bônus são todos bônus potenciais futuros que podem ou não acontecer assim da maneira que a gente espera. Que também é algo difícil de mensurar para saber. Imagina, chega daqui a 30 meses, né, a gente está vendo aí o Banco Central querendo até subir a Selic. Saiu, né, eu tô gravando no dia que saiu o Copom, a ata do Copom. Mencionaram a alta da Selic. Teve aquele auê no final de semana da Bolsa do Japão e tal, não sei o que. Então, cara, é muito difícil falar o que vai acontecer daqui a 30 meses. Se vai chegar daqui a 30 meses, esse imóvel pronto e tal. Ah, não, daqui a 30 meses o país tá voando, né? 2 anos e meio, o país tá voando, tá bom pra caramba. E, nossa, tem um monte de gente querendo comprar aqui. Nós estamos com 70%, né? Se não me engano, do ativo, nós vamos vender uma parte e tal, não sei o que. Enfim, é muito, como eu falei, é muita coisa que talvez possa acontecer lá na frente, né? Então, assim, galera, é isso. Vamos continuar aqui tocando, que o relatório melhorou, mudaram muita coisa aí, deram uma guaribada, né, como dizem no relatório. Ele teve aí receitas de 22 milhões de reais, despesas na ordem de 6, né, lembrando, a despesa desse fundo é alta por conta da despesa financeira aqui, né, por isso que você bate e fala, nossa, 6 milhões de reais de despesa é muito, mas é por causa da despesa financeira. O fundo teve um resultado de 16 milhões e 82 centavos, pagou 18 milhões, que dá 93 centavos, e hoje tem um resultado acumulado de 12 centavos aí, né? E a gente tem um guidance para os próximos meses entre 93 e 90 centavos até o final deste ano. Seguindo cotistas, aqui a performance do fundo versus o índice do mercado e tal. Contrato típico, atípico, provavelmente só contrato atípico, né, galera? O que tem de típico ali é uma merrequinha que, assim, é irrelevante, né? Seria até bom de vender esse negócio, passava esse imóvel para o contrato típico para frente para focar nessa questão de contratos atípicos e tal, né? Aqui, a gente vê a alocação dos recursos, como é que tá, né? Apareceu o EVBI, bastante coisa de renda fixa, 8% de fundos imobiliários, a gente bateu nessa questão, mudaram o relatório e não trouxeram maiores informações, assim, sobre essa questão dos fundos, né? E a gente viu, o BTLG fez um negócio legal, né? Colocou os fundos que tinha, preço médio e tudo mais, né? Vocês viram. Um monte de fundo, um monte de gente mudando o relatório. Vocês estão vendo como é que tá, né? BTLG, XP com todos os fundos. Agora esse fundo aqui, o pessoal tá trabalhando. Receita do aluguel por inquilino. A gente vê, ó, Açaí 43%, Grupo Mateus 17%, Pão de Açúcar 14%. Isso, ó, mês corrente. Então, se tiver alguém aqui que paga de forma trimestral e tal, vai mudar um pouco isso aqui, né? Leroy, Obramax, Extra, etc. É aquela localização, a quantidade de lojas por estado e tal. A estrutura patrimonial do fundo, que a gente vê aqui, hoje o fundo tem uma alavancagem, TRXF, uma alavancagem de 32%, né, um ativo de 2,8, um saldo devedor de 940. E o TRXB tem 858 milhões de ativo, 501 milhões de dívidas, uma alavancagem de 60%, e se você somar o XB com o XF, dá 40% de alavancagem, né? Ainda é um patamar elevado, né, de dívida aí desse fundo. Hoje ele não traz pra gente quanto de caixa que o TRXB tem, né? Fica no ar, e ele fala do TRXF, que hoje tem aí próximo de 500 milhões de caixa, lembrando, 480 milhões de reais. Cadê a calculadorazinha? Vamos lá nela, hoje já tá trabalhando, hein? 480 menos 160 até o final do ano, sobra 320 milhões de reais. E aí ele tem aqui 50 milhões a pagar nos próximos 12 meses. É mais ou menos o fluxo dele, é mais ou menos 50 milhões por ano. Então, o fundo hoje tem 6 anos de, né, de amortização aqui. Lembrando isso, considerando esses valores. A gente pegar e tirar os 480 e tirar daquela compra do Einstein, o caixa zero. Então, o fundo hoje, o TRXF, com essa movimentação, ele se colocou naquela condição de, putz, tem que emitir nos próximos 30 meses. Né? Ele tem que emitir. Ou vender imóvel. Né? A venda tá para acontecer,
né? Não sei que dia que vocês estão assistindo o vídeo, se já aconteceu, se não aconteceu. Ele até prorrogou o aditivo mais alguns dias, mas a gente fica esperando, porque... E aí, se não vender? E se o comprador lá desistir e falar, não, cara, não quero mais não e tal, não sei o quê, melou, é uma coisa que pode acontecer. Melar uma compra, uma venda, isso faz parte. E aí, como é que fica, né? Então é sempre bom ficar esperto com isso, né? Então a gente vê o fluxo de amortização do fundo, né? E a dívida conforme ela vai caindo ano após ano aí e tal, né? Conforme o fundo vai pagando. O portfólio dele, a gente vê aí todas as lojas. Aqui a loja, uma loja de contrato típico, ó, a Suns Club. E é isso, galera. Então, assim, mais um mês acompanhando aí o TRXF. O fundo, no geral, isso aqui não mudou, né? Continua a mesma coisa. Aqui, o fundo ainda tem outro ponto que também temos que mencionar. Ele tem essas compras, essas lojas em construção do Grupo Mateus, que isso também tem um fluxo que ele tem que pagar conforme essas obras vão acontecendo. E não tem nada, o relatório mudou, mas não tem nada sobre esse fluxo. Então, às vezes, a gente está olhando a situação de caixa do fundo e falando, tá, ele tem 480, ele tem tantos milhões para a gente olhar certinho, aí tem que pagar tanto pro pessoal do Albert Einstein. Isso aqui, cara, é foda, vai ter que pegar todos os fatos relevantes, fazer igual XP, virou XP agora, que não bota as informações, mudaram o relatório, botaram uma cor meio dourada e tal, acho que tá entrando no clima das Olimpíadas aí, medalha de ouro, mas não botaram as informações todas, porque hoje o passivo do fundo que a gente tem aqui é um passivo mascarado, né? Esse passivo que tá aqui descrito, ó, ele considera só a securitização, não considera todas essas compras, dessas lojaiadas que eles compraram, que tem que construir, que tem um fluxo para construir esse negócio e tal. Isso tem que ser colocado na conta. Então, às vezes, ele já bateu o olho e fala assim: tem 480, tá de boa, tá, mas e aí? Peraí, deixa eu pausar, esse vídeo tá ficando grande. Eu vou pegar esses números agora já pra gente. Pera aí, rapidão. Puxei aqui no site do fundo. Mas assim, olha só que interessante. O fundo ele tem que fazer igual tem nos relatórios do HGLG faz isso. Tem outros fundos que fazem isso, que colocam, né, valores a receber, contas a pagar e tal. Enfim, essas lojas aqui, ó, do Grupo Mateus, que estão para ser construídas ou estão sendo construídas agora, a gente não tem informação de quanto que falta para pagar delas. A gente tem aqui, ó, ele fez uma venda de um ativo do Açaí um tempo atrás, né? Quer ver? Parará. 131 milhões de reais, parcelado e tal, né? Aí ele tem aqui, comprou 5 imóveis do Grupo Mateus, ó. É continuidade ao fato relevante, peraí. Deixa eu pegar ali. Tem outro fato relevante aqui. É tudo 19 de dezembro, viu? É muita coisa, cara. Vira uma zona. Deixa eu voltar lá para 23 aqui. Vira uma zona, porque é um fato relevante comunicando que concluiu aquilo lá de trás e tal, não sei o que. A gente vai abrir aqui. Né? A gente vai abrir aqui, ó. 5 compras do Grupo Mateus. Vamos lá, vamos abrir aqui. Baixou. Tá baixando, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Tô em hotel, galera. A internet é uma bela de uma bosta. Baixar 2 mega demora, né? Impressionante. Aqui, ó. Parará. O valor do compromisso: 237,4 milhões de reais. Então ele vai construir essas lojas que estão ali. 237 milhões de reais. Né? 234 milhões de reais. Então vocês estão vendo? São várias compras, várias lojas, várias movimentações que estão sendo feitas ao mesmo tempo e tá virando uma bela de uma zona isso aqui. Né? Está virando uma bela de uma zona o TRXF. Porque estão comprando muita coisa, estão fazendo muita coisa. E o fundo, não, o fundo tem caixa, mas o caixa tá todo cheio de coisas, cheio de compromissos, de caixa, de construção, de não sei o quê, que não é descrito no relatório. Então não adianta nada fazer um relatório bonito, botar dourado, né, padrão Olimpíadas 2024, né, mas não colocar os fluxos que o cotista precisa saber, porque hoje a gente tem um fluxo do que? Dá só da securitização, a gente sabe quanto que o fundo vai gastar de securitização, beleza. Ok. Mas e essas lojaiadas aí, parcelaiada que tá fazendo?
né? Tá parecendo no XP, porra. Tá virando XP esse negócio. Stand de parcela, stand de coisa e tal, né? Compra os trem parcelado, vira um AUE, fica criando necessidade de emissão toda hora. Só que vocês nem pra TRX, vocês não são XP pra ficar fazendo isso, não. XP, a hora que a porca torce o rabo, eles vão lá e botam os assessores pra trabalhar e os caras resolvem. XP pelo menos isso, né? XP, os caras botam pra trabalhar, eles dão um jeito lá, né? E acabou. Agora, como é que vai ser? Né? Então, é muita parcelaiada que tá trazendo pro fundo. O fundo tá num movimento muito correria e o cotista tá ficando pra trás, né? Porque o relatório que deveria fazer, cotista, vem cá. Teve uns meses atrás, vocês lembram disso? Teve uns meses atrás que a TRX fez um relatório onde ela tentou meio que colocar tudo na mesma página. Ajudou bastante. Tá faltando fazer outro desse, hein? Ainda na TRX. Botar o cotista na mesma página. Ó, nós temos tantos milhões em caixa. Ó, a compra do Einstein vai consumir X milhões por mês ou por ano, sei lá como que vocês acordaram. Vocês também não colocam isso no fato relevante. Fica difícil. Cara, não dá. Vocês fazem o fato relevante pela metade. Aí vem o relatório, explica mais outra metade. Mas ainda tem mais uma metade faltando. Então toda hora fica faltando informação. Como é que você quer que o cotista valorize o fundo? Por isso que a cota não quer andar mais. A cota tá ali, ó, pressionada. Né? Então tem que deixar as coisas mais claras. Tem que explicar pro cotista. Cotista, o negócio é o seguinte, eu tenho 400 e tantos milhões em caixa, eu tenho X milhões de vendas já realizadas, eu tenho X milhões de vendas potenciais que estão para serem realizadas, que vai diminuir a sua alavancagem para tanto, e a gente vai ter tanto de principal, o lucro potencial é de tanto. Cotista, eu tenho que pagar tanto pro Grupo Mateus, aquelas lojas que eu comprei. Cotista, eu tenho que pagar não sei quanto pro Leroy Merlin. Cotista, eu tenho que pagar tanto não sei quanto pro Bramax. Senão, cara, a gente vai ficar maluco aqui. Tá parecendo no XP. Tá igual, cara, tá igualzinho. Daqui a pouco pode mudar o nome do fundo. Vem, em vez de TRXF para XPXF. Sei lá como é que vai ser o ticker dessa bagaça. Porque também eu já tô ficando doido. Né? E você sabe, eu tô aqui gravando para vocês, tô acompanhando e tal, não sei o quê. Imagina o cara, eu sempre falo isso. Imagina um médico que trabalha lá no Albert Einstein, que é cotiza essa bagaça aqui, pra ele parar, né? Ele parar e olhar e fazer, porra, deixa eu ver aqui, o fundo tá com caixa de tanto, vai gastar tanto, ou peraí, esse caixa já não fecha. Mas assim, já não fecha só com a compra do Einstein. Tem essas outras compras todas que estão sendo realizadas aí, esses desenvolvimentos e tal, que tem um fluxo de dinheiro que precisa para essas obras, e isso também a gente não sabe. A gente sabe se a gente puxar os fatos relevantes, mas a gente não sabe hoje o status, né? Tipo, ó, essa obra aqui que tá tantos por cento concluída, né, do avanço físico dela tá tanto, isso a gente tem, e o gasto financeiro gastamos X, ainda falta gastar Y até o final do ano. Não sabe, velho. Não sabe. Então, assim, o relatório douradinho e tal, bonitinho e tal, não adianta. Não adianta. Ele pode ser bonito visualmente, mas pobre de informações e de conteúdo. Então não adianta nada. Né? Não adianta nada. Ah, o relatório mudou, mas não mudou. Botaram pouca coisa, né? Beleza, tivemos alguns avanços aí no relatório, mas mesmo assim não dá. E assim, cara, eu sempre falo isso. A TRX foi uma gestora que tem um passado ruim. Tem jeito. Você não tem como apagar. A culpa não é minha. Eu não tava lá em 2014, né, fazendo gerindo os fundos e deu no que deu. Não tava lá. Não era eu que tava lá. Então, só que eu, como investidor, eu vou pegar o que aconteceu lá atrás e vou colocar na conta. Simples quando eu for olhar esse fundo. Né? Ah, mas lá atrás aconteceu, foi culpa disso, culpa daquilo, não sei o que e tal. Não importa, vai sempre ser colocado na conta. Então a gestão do fundo tem que sempre pensar o seguinte: porra, puta, fizemos cagada no passado, a gente tem que consertar essas cagadas e vamos lá, não vamos deixar acontecer de novo. Né? Então, assim, ficar sempre de olho nisso aí, galera, nessas questões do TRXF, nessa movimentação, essa necessidade de caixa que o fundo criou hoje para si, fora o que já tinha anteriormente, que a gente tem que pegar e botar botar na conta para entender exatamente, né? Então é isso, galera, para falar de TRXF. Vamos ver aí se no próximo relatório se melhora essas questões, se descreve melhor esse passivo, porque o passivo está muito em aberto, só fala o que é CRI. A parcelaiada não fala, é igualzinho o XP. Idêntico. XP faz a mesma coisa. Ah, não, nosso passivo é tanto. Mas, cara, e a parcelaiada que vocês fizeram? Não, isso aí não é passivo, não. Isso aí. Cala a boca. Cala a boca, o cotista não precisa saber disso. Né? Até um lugar que a gente pode olhar, que pode ajudar, que é no informe. Não sei se no informe vai estar descrito isso. Deixa eu puxar o informe antes de terminar o vídeo.
Deixa eu puxar aqui, quer ver? Peraí. Cadê? Aqui, ó. No último informe mensal, se a gente vier aqui no campo 18, a gente tem um pouco de informações do passivo. E aí a gente tem a linha 18, que é tudo que envolve a alavancagem feita via CRI, né, que seria as dívidas que o fundo tem hoje, que são CRIs, e a gente tem as parcelas, que são isso aqui. Mas eu não sei se as obrigações, se os imóveis que ele comprou para desenvolver se vão entrar nessa linha. Né? Aí já é outro ponto. Mas tá aqui, ó, 21 milhões somente. Né? 21 milhões somente. E no tocante a CRI tem 800 milhões de reais aqui. Então, assim, isso tem muita coisa que não passa por aqui, sabe? Essa parte do passivo, e fica por isso mesmo. Né? E fica por isso mesmo. E não é exclusivo do TRGF, é de vários fundos. Mas a CVM não está preocupada com isso, a CVM está preocupada. Ai, temos que regular os influencers, né? É isso que ela está preocupada. Ai, vamos botar todo mundo fazer certificação. É isso que eles querem, né? Ah, não, vai fazer o fundo ter uma comunicação mais clara com o cotista? Não, pra quê? Né? Pra quê? Outro dia eu vi um stories que postaram aí de um fundo lá, de uma gestora, que é um fundo, né? Não é fundo imobiliário, é fundo aberto, né? Que, em teoria, poderia resgatar o dinheiro a hora que quiser, mas não tá resgatando. Não, isso aí não, foda-se, isso aí não precisa regular. Vamos regular quem tá falando os problemas, né? Não vamos atacar os problemas. Enfim, é isso aí. Galera, valeu então. Fica aí essa questão do TRXF. Precisamos de maior informação, de informações mais claras sobre o passivo do fundo. Né? E o passivo, não o passivo dos CRIs. O CRI está ali, está descrito, mas estão precisando de saber essa parcelaiada. Virou XP. Né? É isso aí. Valeu.